Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real do canal. Hoje um caso extremamente misterioso, mais um criminal para vocês. O assassinato de uma pequena Miss, JonBenét Ramsey, que morreu aos 6 anos no dia do Natal. É uma história cheia de mistério que até hoje intriga os Estados Unidos. Mas antes de começar, já convido a todos vocês que se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, já aproveita e já deixa o like aqui pra mim, porque eu tô precisando de likes, a gente tá com poucos likes nos vídeos. Deixa o likezinho, comenta alguma sugestão de vídeo do que vocês querem ver aqui no Calafrio Real. Toca o sininho também para receber todas as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que sair novo aqui no Calafrio Real. Eu conto com vocês, se inscreve aqui. E agora, chega de papo, vamos pro caso JonBenét Ramsey, a pequena Miss que foi morta no dia do Natal. Então, gente, vamos começar falando um pouquinho da JonBenét. Ela era uma menina de 6 anos que morava junto com os pais dela e o irmão. Eles moravam em Boulder, no Colorado, e eles eram uma família assim praticamente perfeita. A JonBenét, ela era filha da Patsy e do John, e a Patsy, ela sempre escreveu a JonBenét desde pequena em concursos de beleza. Para muitos, a JonBenét já era bem sexualizada desde pequena, porque ela era uma menina que estava sempre pronta para posar para as fotos e tal, então ela era acostumada com concursos de beleza. Ela era realmente uma menina que parecia ter muito além de 6 anos, mas ela só tinha 6 anos de idade. Era uma menina bem linda, assim, com um padrão comercial. E ela vendia muito, a imagem dela já era muito conhecida em concursos de beleza, e ela só tinha 6 anos quando o fatídico dia chegou. E não era só de beleza que a JonBenét se caracterizava, não. O carisma da JonBenét também era um fator bem representativo. Além desse carisma, ela também tinha muito talento. Ela era uma menina que estava, como eu falei, sempre pronta ali para posar para as câmeras. Ela era muito bem desenvolta. Mas tudo isso acabou no dia 25 de dezembro de 1996. Sim, no Natal de 1996, a JonBenét foi morta. Então vamos começar a história. Na noite ali do dia 24 de dezembro de 1996, quando a família da JonBenét, a Patsy, o pai dela, o John, e o irmão da JonBenét, que se chamava Burke, eles estavam voltando de uma festa na casa de amigos, uma festa de Natal, e estava tudo tranquilo, eles chegaram bem cansados. Segundo os pais, a JonBenét já chegou assim, dormindo. Agora me lembrou o caso Isabela, que tem alguma coisa assim, né, de a menina chegar e já dormindo. E a JonBenét estava com sono e tal, e os pais dela falaram que levaram ela diretamente para a cama, que ficava no andar de cima da casa. E eles eram uma família assim bem abastada, eles tinham bastante dinheiro, então era uma casa boa. Eles colocaram as 2 crianças para dormir, acionaram um alarme e foram dormir. Então aí passou a noite toda, os pais estavam tudo normal. Mas quando a Patsy acordou de manhã bem cedo, por volta das 6 da manhã, ela viu que tinha alguma coisa estranha na escada. Então ela se aproximou e ela percebeu que na escada haviam papéis. Eram 3 folhas escritas assim, como cartas. E quando ela leu, rapidamente ela viu que se tratava de um bilhete de sequestro. Lá estava escrito que a JonBenét tinha sido raptada, entre outras várias coisas. Eram 3 páginas, o que é bem comum. E estava escrito que os sequestradores queriam $180 mil para devolverem a JonBenét. Parece muito, mas para a família isso não era muito, tá, gente? Eles eram uma família bem abastada mesmo. Então a Patsy disse que quando ela leu isso, ela já ficou louca, né? Subiu assim correndo as escadas, foi até o quarto da JonBenét para ver se ela estava lá, e a JonBenét não estava no quarto. A partir de então começa um dos maiores mistérios de crimes assim americanos. Eles ligaram para vários parentes, ligaram para a polícia. A Patsy ligou bem desesperada para a polícia, tem a gravação dela ligando, e ela disse que tinham levado a filha dela, e a mulher disse: se acalma, passa seu endereço, e ela passou. Mas nisso ela também chamou vários familiares, o que não é uma coisa
muito inteligente para fazer, porque é uma cena de crime e isso contamina, mas foram várias pessoas lá para casa, começaram a mexer em tudo e não se encontrava John Benet. Onde estaria John Benet? Então, vários investigadores, polícia se uniram ali na casa dos Ramsay e eles estavam procurando pela John Benet. Então a investigadora, tinha uma mulher investigadora, entre eles era a principal investigadora, ela disse que o pai da John Benet começou a fazer vasculhas pela casa, que segundo os próprios investigadores falaram para procurar por toda a casa. Ele parece que já tinha feito uma primeira vistoria ali meio por cima e não encontrou nada. Mas depois de 8 horas do desaparecimento de John Benet, ela foi encontrada pelo pai. Ela não foi encontrada viva, o corpo da John Benet foi encontrado no porão da casa dos Ramsay. A menina tinha sido enforcada por um garrote. Ela estava então com o pescoço ali machucado, roxo, porque foi feito força para matar a jovem John Benet. Então não se tratava de um sequestro e sim de um assassinato. Alguém havia matado John Benet. Então o pai dela subiu as escadas com o corpo da filha e aquela cena para a investigadora foi muito forte. Ela sentiu que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali. Então os pais da John Benet se tornaram fortes suspeitos do caso. Uma coisa bem intrigante é que o valor que os sequestradores pediram, os sequestradores, porque não houve sequestro, era o mesmo valor que o pai da John Benet, o John Ramsay, ele havia recebido como a bonificação de final do ano da empresa deles. Em vez de ser tipo $1 milhão, eram exatamente $180 mil, que é dinheiro pra caramba, que foi pedido. Outra coisa muito esquisita é que as folhas e a caneta usadas para escreverem as cartas, porque eram muitas folhas, elas pareciam que eram da Patsy, da mãe da John Benet. Então foi aumentando aí várias pistas que levavam aos próprios pais da John Benet. Então começou-se a desconfiar até que poderiam ser familiares, pessoas que conheciam eles e que sabiam ali da situação financeira da família, que sabiam sobre a casa, então virou uma grande investigação. Depois ali dos estudos no corpo da John Benet, eles descobriram que ela foi agredida com uma pancada forte na cabeça e depois dessa pancada ela foi sufocada pelo garrote, que é uma espécie de enforcador manual feito com madeirinha ali e com uma corda que foi passada ao redor do pescoço dela. E também se desconfiou-se de uma possível violência sexual, porque a John Benet estava com algumas hematomas vaginais e parecia que tinha acontecido assim alguma coisa com ela, mas não ficou diretamente explícito de que havia acontecido um abuso sexual com a menina. Então, descobriu-se que havia um DNA masculino na calcinha da John Benet, e isso levantou várias hipóteses. E esse DNA masculino, ele não batia com o pai, não batia com a mãe da John Benet, não batia com o irmão, nem com ninguém conhecido. Parecia um DNA desconhecido ali na calcinha, mas não era algo como sêmen, tá, gente? Esse DNA era tipo uma digital, alguma coisa assim. Não era algo que evidenciasse que ela foi violentada nem nada. Era como se alguém desconhecido tivesse tocado ali. Os pais da John Benet, eles passaram a ser suspeitos direto assim, mesmo com esse DNA masculino, porque o DNA é uma coisa que poderia ter passado de mão em mão, acontecido até de uma maneira assim meio que por acidente, vamos dizer. No interrogatório foi feito separado, né, para tentar pegar algum dos dois. A Patsy, a mãe da John Benet, ela demonstrou assim ser uma mulher bem sem paciência. Ela foi bem combativa, vocês podem ver assim filmagens na internet. Ela falava pro policial assim: não foi eu que fiz isso com a minha criança, agora você trata de pegar sua cartilha e voltar a fazer as perguntas. Ela era tipo assim, sabe? Ela agia de uma forma muito combativa, muito intimidadora e bem agressiva também, o que mostrava que talvez ela tivesse certa culpa. Eles deram entrevistas pra TV, tem uma entrevista que eles deram para um programa bem específico, em que a mulher meio que faz a pergunta: vocês mataram a filha de vocês? E eles respondem, gente, mas assim, de um modo ainda muito estranho, os pais. O pai parece assim meio seguro de falar, mas também eles não apresentam uma emoção que não transparece tão verdadeira. É algo bem estranho que vocês podem ver aí pela internet. Segundo a própria investigadora que trabalhou no caso na época em que a John Benet morreu, ela achava assim fortemente que os pais poderiam estar envolvidos. Ela disse desde o momento lá que o pai trouxe a criança,
ele estudava a própria investigadora, assim, falava coisas pra ela que ela desconfiava muito de ambos. A própria investigadora falou isso numa entrevista algum tempo depois ali do caso, mas o tempo se passou e não tinha como provar que os pais dela estavam envolvidos. Depois de muito investigar, eles não encontravam provas que ligassem os pais dela diretamente com o crime. Anos depois, um investigador novo assumiu o caso, o Lowe Smith. Ele assume o caso e ele traz, assim, novas informações. Ele estudou todas as provas que tinha e ele trouxe, assim, uma possível nova causa. Ele analisou fotos ali da cena do crime e ele percebeu várias coisas que não haviam sido estudadas, como uma janela que estava aberta lá embaixo no porão, que dava acesso para a rua, e ele mostrou porque tinha uma grade na rua, mas essa grade dava de levantar, tu descia para um vão que tinha ali para a janela, que isso já ficava no subsolo ali, e dessa janela tu podia entrar. Ele demonstrou isso em filmagens por um programa de TV e ele fez esse trajeto. E quando entrava por essa janelinha, tinha ali uma mala que estava colocada. Em cima dessa mala tinha até uns cacos de vidro, então dava a impressão que alguém tinha entrado da rua, descido naquela mala e entrado lá dentro da casa. E dele descobriu ali pelas fotos várias evidências de que poderiam ligar uma terceira pessoa ao crime, uma pessoa desconhecida, esse homem procurado. Então a polícia uniu várias forças, eles investigaram várias pessoas ali suspeitos, assassinos sexuais da região, e teriam vários nomes que poderiam ser ligados ao caso, mas nenhum batia com aquele DNA que se tinha da John Benet. E depois de um tempo a tecnologia melhorou e eles tinham um novo tipo de DNA chamado DNA de toque, que ele é muito mais preciso, ele consegue assim pegar muita coisa que foi tocada e pega vestígios muito pequenos de provas. E nesse DNA de toque descobriu-se aquele mesmo DNA da calcinha da John Benet, das roupas íntimas dela, na calça que a John Benet estava usando. Teria alguém entrado na casa dos Ramsey? Outras coisas intrigaram muito. Teve outros suspeitos, como um Papai Noel que fazia todo ano a festa de Natal da família. Ele era um dos suspeitos ali, dos primeiros suspeitos, porque era época de Natal, ele conhecia a casa e ele conhecia John Benet. Porém, não se tinha como provar nada, o DNA dele não bateu. Lembrando, gente, todo suspeito que tinha, eles faziam um exame para ver se batia com aquele DNA, que se batesse eles poderiam prender essa pessoa. Mas não bateu outra vez. Um dos suspeitos foi o próprio irmão da John Benet, o pequeno Burke, que ele era uma criança assim que eles não conseguiam compreender ele muito bem, eles tinham assim umas atitudes meio estranhas. Ele até no interrogatório dele falou: eu sei o que aconteceu com a minha irmã, pegaram ela, e dele fala umas coisas aleatórias assim de violência. Parece bem fantasia de criança, mas ele não era uma criança assim tão... parecia comovido, sabe? Ele era muito estranho, as pessoas estranharam muito, inclusive acharam que poderia ter acontecido um acidente, que ele poderia ter matado ela e que os pais tinham escondido isso. Porém, isso não tinha como provar, parecia mais uma evidência do caso que não fechava, porque não tinham prova, gente. Era só mais uma teoria que não poderia se provar. Anos após um incidente, um homem de 41 anos chamado John Mark, ele assumiu a autoria do crime. Seria ele o assassino da John Benet? Esse homem, ele era professor, ele vivia fora dos Estados Unidos, mas ele era natural de lá dos Estados Unidos. Ele disse que ele tinha entrado lá dentro da casa dos Ramsey, abusado da John Benet e matado ela. Então, ele era o possível assassino da John Benet. A mídia ficou louca. Então vamos fazer o DNA desse cara e vamos descobrir se foi ele. Seria o John Mark o assassino da John Benet? Parecia que sim, mas não. Fora, ele mostrou ali ser uma pessoa com problemas mentais e que o DNA não batia, nada ligava ele à cena do crime, então parecia ser só mais uma hipótese louca desse caso. Ele não foi o responsável pelo crime, porque nada ligava ele à cena do crime, então acabou sendo esqueci dessa história, mais uma teoria. Então, os exames ali da John Benet não mostravam que ela tinha sido abusada por esse John Mark, já derrubava a teoria dele. E uma coisa que ficou ali evidente foi que a John Benet, ela tinha abacaxi ainda no estômago, então demonstrava que ela tinha comido esse abacaxi, mas isso nem os próprios pais da John Benet diziam se lembrar desse abacaxi. Então, a partir daí se desenvolveu outras teorias de que eles poderiam ter
drogado a John Benet com esse abacaxi, ou de que alguém poderia ter entrado na casa, tirado a John Benet lá da cama, tipo aquele cara, o Papai Noel, e dado esse abacaxi com ela com alguma coisa, mas tudo isso são só teorias porque não foi provado que a John Benet tinha algum tipo de droga no corpo e várias outras coisas. O advogado Lowe Smith, aquele que assumiu o caso depois de alguns anos, ele descobriu algumas coisas bem importantes, assim. A John Benet, ela tinha uma marca aqui que eles não sabiam identificar muito bem no pescoço. Era uma marca como se fosse 2 pontinhos assim meio escuros. E ele começou a fazer testes e isso ninguém ainda tinha tido. E na teoria dele é que aquilo era uma máquina de choque, daquelas maquininhas de dar choque, e isso pode ter sido um jeito com que a pessoa fez com que ela ficasse inconsciente, porque parece que ela foi queimada por 2 pontinhos assim. Poderia ter sido uma máquina de choque que foi feito ali, uma alta voltagem nela, e isso fez com que a John Benet ficasse inconsciente para tirarem ela do quarto, levarem para outros lugares e tal. Até hoje o caso da John Benet, ele não teve um desfecho, ele já foi reaberto e nunca teve um desfecho. É um dos casos que mais é falado assim, tanto que eu tô fazendo esse vídeo, ele é muito conhecido, eu já tinha visto documentário há anos atrás, vim acompanhando esse caso, vendo muita coisa, é um caso que choca muito as pessoas por ser uma menina linda, uma menina inteligente, uma menina cheia de vida, que foi morta assim dentro de uma família ali confortável, que ela tinha tudo, vivia uma vida de princesa, então ainda os pais sendo suspeitos para muitos, eles são fortes suspeitos, então isso choca muito as pessoas, e muitos ainda são contrários à grande exposição que os pais dela deixaram com que a menina chegasse. Ela sempre foi uma menina muito exposta. A mãe dela, Patsy, ali, segundo o histórico dela, ela tinha essa vontade de ser Miss, de participar de concursos de beleza e tal, e parece que ela fez com que a filha dela suprisse esse desejo dela, então ela colocava a filha dela para fazer coisas que na verdade ela que queria, talvez não fosse o desejo da John Benet, mesmo que a John Benet parecesse gostar muito ali de participar das coisas, mas ela era ainda muito jovem, só tinha 6 anos, e muitos acreditam que a John Benet tinha que ser mais resguardada, mais cuidada pelos pais dela. Mas no ano de 2008, a advogada distrital Mary Lacey, ela pediu desculpas públicas aos pais da John Benet, porque ela achou que tudo que aconteceu foi um equívoco. Ela disse que eles não eram mais investigados, que eles poderiam seguir livres, o que gerou em muitos revolta, porque aquilo foi meio que uma coisa. Ela sentiu que ela devia pedir essas desculpas públicas para os pais, mas nunca foi provado que os pais não estavam envolvidos, eles só não tinham provas suficientes para isso, e para muitas pessoas os pais são sim culpados, porque várias evidências ligam eles, inclusive não ter tido um desfecho de uma pessoa externa provado. Mas, gente, tudo isso é teoria. Vale destacar aqui que em 2006 a Patsy, a mãe da John Benet, ela morreu de câncer. Ela já tinha tido câncer antes da John Benet morrer, e depois ela teve outros problemas com câncer também. Ela faleceu, como ela faleceu sendo uma das principais suspeitas do crime da filha. O pai da John Benet ainda tá vivo, ele já é assim idoso, se casou com outra mulher e até hoje ele diz que é inocente e que ele sente muita falta da John Benet, que ele imagina como que ela ainda é uma criança para ele, diz que para ele ela não cresceu ainda, ele ainda imagina ela criança. Então esse homem ainda tá vivo aí, segue. E o irmão da John Benet, o Burke, que na época ele foi assim tido como uma criança bem estranha, ele se formou, ele é engenheiro. Ele já é um homem, né? Faz muito tempo do caso. E ele deu uma entrevista recente, no ano passado, ou no ano retrasado, ele falou sobre o caso. E ele ainda assim tem um jeito ele bem peculiar de ser assim. É uma individualidade, né, gente? Cada um vê a pessoa de um modo assim. Ele falou sobre o caso. Eu não vi muito sobre ele, assim, não li muito sobre, acho que não tem nada de muito novo no que ele falou. Pessoal, esse é o caso da John Benet, um caso muito incrível, muito louco e muito triste, né, dessa menina. Ligado com muita teoria da conspiração, inclusive tinham pessoas que falavam que ela era Katy Perry e tal, várias pessoas ligavam ela a Katy Perry, se eu não me engano. E é muito triste, né, saber que a John Benet seria uma jovem muito bonita, que hoje em dia poderia estar fazendo muita coisa da vida dela, talvez nem fosse relacionada com beleza, mas poderia estar trabalhando, poderia estar aí conhecendo o mundo e fazendo várias outras coisas.
e faz tanto tempo que ela morreu e nunca teve justiça no caso de JonBenét, seja essa uma justiça contra os próprios pais, uma justiça contra qualquer outra pessoa que tenha feito essa barbaridade de ter tirado a vida da JonBenét. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim o que vocês acham sobre esse caso, se vocês acharam louco, se vocês acharam interessantes, se vocês conheciam e quem vocês acreditam que seja esse criminoso, esse assassino que matou JonBenét. Um beijão pra todo mundo, até mais e é calafrio!